E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Estamos no podcast 53 e o título é esse: Azeite de oliva e vinho, grandes remédios bíblicos. Olha só, dizem por aí que a Bíblia é um livro escrita por homens que não conheciam ciência. E que a Bíblia, mesmo que você entenda que é a palavra de Deus, é palavra de teologia, palavra de filosofia, mas que não contém ciência. Que boa ciência se encontra na ciência naturalista, na ciência de homens. Será? Esse podcast anuncia uma mensagem totalmente oposta a esta. A verdade que anunciamos aqui é que a Bíblia é sim autoridade em teologia, é sim autoridade em filosofia. Ela também é sim autoridade em ciência, em ciências, as suas mais diferentes ciências. Em química, física, biologia, cosmologia, a ciência das nossas origens. É óbvio que a ciência precisa adquirir conhecimento. O homem, através da sua capacidade, pode investigar o universo e a vida. Feitos à imagem e semelhança de Deus, podemos expandir o conhecimento bíblico. Mas as verdades que a Bíblia contém são verdades irrefutáveis, a não ser em reconhecer que as verdades da Bíblia são de fato verdadeiras. As verdades que às vezes encontramos pela ciência, elas são reformadas. Muitas delas, seus livros de 30, 40, 50 anos atrás, têm muitas inverdades que foram já reformadas. Mas as verdades científicas da Bíblia permanecem para sempre. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, cientista, e um cientista cristão que aprendeu química a respeitar as grandes verdades científicas presentes na palavra de Deus. Guia de fé, guia de filosofia e guia de ciências. Se o homem, ao longo do seu exercício científico, tivesse usado a Bíblia como seu guia, grandes enganos e erros não teriam sido cometidos. Pessoas não teriam morrido. Olha só. E nesse podcast 53, falaremos então sobre azeite de oliva e grandes remédios bíblicos. Será que de fato a Bíblia, inclusive, é uma fonte aí de farmacologia, de fármacos, de remédios? Sim, falaremos bastante sobre esse tema em outros podcasts. Se prepare, mas nesse especificamente sobre o azeite de oliva e o vinho. Aonde se encontra essa receita na Bíblia? Em Lucas 10, 34. Esse versículo fala que ao encontrar um homem ferido no seu caminho, ele fez o quê? Enfaixou-lhe as feridas. Olha, uma proteção. A gente sabe hoje que quando vamos ao médico, ao hospital, enfaixar é um procedimento médico muito comum. As feridas, para proteger de micro-organismos, de invasores. Mas só enfaixou? Não, a Bíblia diz, derramando nessas feridas o quê? Gente, vamos analisar essa situação? Um livro de alegorias, mitologia, feito por homens que não conheciam ciência, poderia dar um conselho tão perfeito, tão correto, enfaixar a ferida, mas derramando nelas vinho e óleo de oliva. Será que foram bons remédios? O procedimento aqui está correto? Corretíssimo! Óbvio, temos hoje na medicina, na farmacologia, remédios ainda melhores. Mas olha, o vinho contém o quê?
etanol e alguns álcoois superiores, que são o quê? Bactericidas. Hoje, na pandemia do Covid, usamos o quê? Álcool gel ou álcool em gel. O que seria esse álcool gel? Etanol, o mesmo álcool do vinho. E não só o etanol, mas temos hoje o conhecimento de que o vinho contém mais de 400. O vinho é um excelente reservatório de substâncias antioxidantes, de várias antocianinas, produtos naturais. Então, não só o etanol, mas os seus outros constituintes funcionam como bactericidas. Matam os vírus e as bactérias. É um desinfetante muito bom. Então, a Bíblia traz um grande conselho sobre um grande remédio. Vinho, o etanol, seus álcoois superiores, os seus diferentes constituintes, mais de 4. Excelente desinfetante. O bom samaritano acertou e a Bíblia relata um fato científico incontestável. Óleo de oliva? Será que devemos colocar sobre uma ferida aberta, exposta, uma faixa e untar essa faixa com óleo de oliva? Sim! Descobrimos hoje que o óleo de oliva é bastante insaturado. Os ômegas. Um excelente alimento, mas também um excelente equitante e um hidratante para a pele. Olha, que receita perfeita, magnífica. Em Lucas 10, 34, azeite de oliva e vinho, excelentes remédios bíblicos. E a ciência. Você sabia também que até na Idade Média, início do século XX, milhões e milhões e milhões de pessoas morreram em guerras, por exemplo, porque não se sabia muito bem como tratar os feridos. Olha, vários procedimentos foram propostos. Olha, fumaça de charuto, extratos de algumas plantas, outros procedimentos esotéricos para tratar feridas. E a ciência ficou perdida até o início do século XX. Qual seria a melhor receita? Qual seria o melhor remédio? Mas a palavra de Deus já deixava claro. O bom samaritano usou o quê? Vinho e óleo de oliva. Ele relatou essa receita. Você poderia dizer, não, tal, até aquele tempo já tinha uma boa medicina, eles desenvolveram esses 2 bons remédios, e a Bíblia apenas relatou. Mas a Bíblia relatou. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, que inspirou a sua palavra, corroborou a receita. Se tivesse sido uma receita incorreta, a minha tese é essa: Deus não deixaria registrar, porque serviria de guia, um procedimento que traria não benefício, mas danos a quem o seguisse. E a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, digna de toda confiança. Guia seguro, grandes procedimentos clínicos, médicos, farmacêuticos, a farmacologia perfeita da palavra de Deus. Azeite de oliva e vinho foram utilizados pelo samaritano, registrados em Lucas, e com ciência, mais uma grande verdade científica anunciada pela Bíblia. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.